E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar, eu queria aí te pedir aquele like, isso é muito importante, isso faz o YouTube recomendar nosso conteúdo para outras pessoas. Hoje a gente vai dar uma geral nas questões macroeconômicas, que sim, tivemos alguns dados importantíssimos que saíram ao longo dessa semana, e especificamente nessa sexta-feira a gente vai ter o dado mais importante de todos, o payroll americano. Além do mais, os dados da blockchain do Bitcoin mostram que os investidores eles estão desacreditados na alta do ativo. A gente teve uma queda de quase 30% num período de 6 meses por conta desse desinteresse do mercado com base nas transações de Bitcoin e número de usuários ativos. Ao longo dessas últimas semanas, desses últimos dias, a gente falou sobre o processo da Nvidia com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e aparentemente tudo isso foram apenas rumores, não tinha nada confirmado, inclusive a própria Nvidia está falando que não tem nenhum processo envolvendo ela. E a Hashtags, a maior gestora brasileira que envolve criptomoedas, lançou o seu fundo de Solana e agora a gente tem dois fundos da criptomoeda Sol rodando na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Não esquece de deixar o like, verifica a sua inscrição aqui no canal. E nesse exato momento, galera, Bitcoin aí caindo mais de 3%, cotado nos 56 mil dólares. Ethereum nos 2.300 dólares, queda de 3,5%. E essa queda puxando a maior parte das criptos para baixo. Isso em meio a uma semana bem conturbada, né, que já começou pela divulgação do PMI industrial, que veio levemente abaixo das expectativas. Isso não é muito bom do mercado, tá? Mostra que o setor lá de indústrias dos Estados Unidos não está tão forte assim. Além do mais, na quarta-feira a gente teve as ofertas de emprego JOLTS, que também vieram abaixo das expectativas. E o livro Bege, que comentou, igual a gente falou, né, no vídeo de ontem, sobre o mercado de trabalho está desacelerando, mas de uma forma controlada, e que o foco aí do Banco Central, de fato, é a inflação. Nessa quinta-feira, a gente teve a divulgação dos pedidos iniciais e contínuos por seguro-desemprego, que vieram relativamente bons, um pouco abaixo aí das expectativas, mais próximo à projeção. E também o PMI composto, o PMI do setor de serviços e não manufaturado, que a maior parte deles veio acima das expectativas, indo em contradição com o PMI industrial de terça-feira, mas ainda assim dados bons. O que assustou o mercado foram as variações de empregos privados, que é o ADP, que veio bem abaixo das expectativas, mostrando de fato que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está um pouquinho frio, ainda sob controle, mas ainda assim a gente está vendo, né, as chances de corte na taxa de juros ser de 0,5% ao invés de 0,25%, elas vêm aumentando por conta dessa desconfiança. Hoje, sexta-feira, dia 6 de setembro, a gente vai ter a divulgação do relatório de emprego, o payroll dos Estados Unidos, que é, de fato, o dado mais importante referente ao mercado de trabalho. Vai ser o último grande dado antes aí da nossa divulgação da taxa de juros no dia 18/9, daqui a uma semana e meia. Eu acredito que esse vai ser um dos indicadores mais importantes porque ele realmente vai definir o quão frio ou quão aquecido está o mercado de trabalho, certo? Porque ele vai medir literalmente o setor de empregos da maior parte, né, da economia dos Estados Unidos, que são os não agrícolas e o setor privado. As transações de Bitcoin caíram 30% em 6 meses, em meio a um desinteresse pelo preço do Bitcoin. É o que mostra os dados on-chain do estudo, né, da casa de análise CryptoQuant. Então, ele está comparando basicamente o pico do Bitcoin na sua máxima histórica mais recente, os 74 mil dólares, que ocorreu em meados de março desse ano, onde a gente chegou a ter um registro de quase 1,2 milhões de endereços diários ativos, fazendo transações entre si dentro da blockchain. E agora esse número caiu para 838 mil, sendo uma queda aí de 30%. E o seu valor mais baixo desde 2021, quando a gente chegou lá no
quando a gente teve uma queda muito forte, né? Em 2021 a gente viu uma queda lá no meio do ano, depois o preço deu uma retomada, aí começou o bear market. E vale falar que recentemente, no final de agosto, isso aqui é uma média, tá? Uma média de 838 mil transações, endereços ativos aí por dia, mas a gente chegou a ter uma mínima de 744. E o que isso mostra para a gente? Justamente uma frustração em torno do cenário atual do mercado, certo? Com o Bitcoin incapaz de estabelecer uma tendência definitiva, afinal de contas, sim, o Bitcoin ele está dentro de uma grande consolidação. E essas métricas elas sugerem para a gente uma oportunidade de compra de longo prazo, uma vez que momentos onde as pessoas estão desinteressadas, com medo e acreditando em mais quedas, são os melhores momentos para acumulação. Nos últimos dias também a gente teve a divulgação de uma suposta investigação que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o DOJ, estava intimando a Nvidia a prestar contas por conta de um possível golpe que ela estava aplicando. Na verdade não é golpe, né? É um esquema onde a empresa obrigaria que os seus consumidores utilizassem apenas os seus produtos. E a Nvidia foi a público, né, negando essas acusações, falando que inclusive consultaram o Departamento da Justiça e não havia nenhuma intimação do caso, mas que de qualquer forma eles estavam felizes em responder quaisquer perguntas que os reguladores possam ter sobre os negócios dele. Basicamente, a Nvidia é uma ação que foi uma das ações que mais se valorizou nos últimos meses e ela estava sofrendo um rumor, um possível processo sobre a possibilidade de como que ela agrupa o seu hardware, né, as suas práticas comerciais. E o processo que veio à tona no dia 3 de setembro e fez com que a gente tivesse uma queda, alegava que a fabricante e outras empresas estavam sendo investigadas por um esquema de antitrust, que basicamente seria a empresa dificultar para que outras empresas que utilizam os seus chips consigam mudar esses chips para chips de outros fabricantes. Então eles podem penalizar os compradores para fazer com que elas usem exclusivamente o seu pacote de inteligência artificial. Se você tentar instalar ali um outro chip para processar a sua inteligência artificial, a inteligência não vai processar muito bem, porque a Nvidia supostamente teria programado. Mas esse processo não está constando como um processo ativo e pode ser que seja só um rumor. Mas esse rumor já foi necessário para a gente ver uma queda muito forte no preço das ações da Nvidia nos últimos dias. Inclusive, em um único dia a gente chegou a ter uma queda de 9,5% e nos últimos 5 dias uma queda superior a 17%. Em 2024 a gente ainda está com uma alta total acumulada de 120%, inclusive uma alta superior ao próprio Bitcoin. E quando a Nvidia foi ao público negar e recebeu essa intimação, a gente viu no pós-mercado uma movimentação bem forte, bem volátil para cima, né? Sugerindo que essa é uma notícia muito boa. E hoje também, nessa sexta-feira, vai ser lançado o ETF de Solana da Hashdex, a maior gestora cripto aí do Brasil. Vai ter o ticker de SOLH11 em parceria com a BTG Pactual e a Nasdaq. A Hashdex é a maior gestora de criptos aqui do nosso país, já tem ETF de Bitcoin, de Ethereum e vários outros rodando aí na nossa bolsa de valores. Ele vai chegar no mercado com uma taxa de administração de 0,7% ao ano, mas até o final de setembro essa taxa vai ser apenas de 0,1%. Além do mais, o ETF ele vai estar no programa de staking da Solana, onde, segundo a própria gestora, os lucros do stake serão revertidos para o fundo, né? Vai pegar o lucro, jogar as criptos em ganho para dentro do fundo, o que pode ser usado tanto para aumentar o retorno geral e passar, né, esse retorno para as pessoas, para os cotistas, ou então reduzir ou eliminar taxas, ou quem sabe reinvestir no próprio ETF. Esse é o segundo ETF aí que a gente está rodando na Bolsa de Valores, né? O primeiro foi lançado há algumas semanas atrás pela QR Asset. Esse foi o primeiro ETF de Solana do mundo, que captou 15,5 milhões de reais. Só que como a Hashdex é uma empresa muito maior, a expectativa é que ela capte ainda mais dinheiro no seu lançamento. Pessoal, Bitcoin nesse exato momento passando aqui por um movimento de queda, né, nos seus 56 mil dólares, testando novamente uma região de suporte muito importante e mostrando para a gente fraqueza compradora.
A gente chegou nos últimos dias, né, na quarta-feira, a perder os 56K, tivemos aí uma leve retomada do mercado que não demonstrou força para chegar acima dos 60K. Isso traz para a gente um viés um pouco mais pessimista. Provavelmente essa correção irá continuar mais um pouco, uma vez que o mercado não está tão interessado assim em comprar. Então a minha estratégia, pessoal, nesse exato momento é buscar níveis de retração de todo esse movimento, certo? A gente ainda tem regiões até os 54.500 para vir retestar, que é o nosso primeiro alvo. E ainda assim, nesse exato momento, eu considero quedas no Bitcoin, quedas no mercado, como oportunidades, uma vez que a gente passou na notícia, né, de que as pessoas de fato estão desinteressadas no Bitcoin e focando no longo prazo. Essa é uma das melhores horas para comprar. Lembra que o Bitcoin, por mais que ele esteja caindo nas últimas semanas, ele vem de uma forte tendência de alta e esse movimento que vem acontecendo desde março é um movimento de consolidação, certo? Um movimento de acumulação e não de quedas, propriamente dito. Isso é um movimento de queda, isso é um movimento de acumulação, consolidação, que deve resultar em eventuais movimentos de alta. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, segue a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera. Falou!